Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula e hoje vamos falar sobre por que ainda não enriqueci. Isso aí. Por que que eu ainda não enriqueci? O que está acontecendo? Estou fazendo as coisas certas, estou trabalhando direitinho, estou juntando meu dinheiro, estou investindo. Por que eu ainda não enriqueci? O que está faltando? Se eu já estou me dedicando aí tem uns anos, o que precisa? Então, a aula de hoje, cada aula que a gente faz vem de algum estudo de algum livro. Na verdade, a gente está estudando vários livros. E esse de hoje é Mentes Informadas, do professor, terapeuta, escritor Hélio Couto. Então, tudo que a gente falar aqui é sobre esse livro. É tipo um resumo do que ele fala sobre autossabotagem. Então, o que é que você faz quando surge uma oportunidade de ganhar mais dinheiro? Pensa aí. De repente, alguém te chama no fim de semana para trabalhar e ganhar dinheiro. Alguma coisa acontece para alguém te chamar para trabalhar mais e, com isso, ganhar dinheiro. Normalmente você diz: Ah, vou, quero ganhar dinheiro. Ou, ai, não, meu fim de semana de descanso. Ah, não, aquele dia que eu ia passear. Não, é como se a gente dissesse: Não, não quero dinheiro. Então, pensa nisso. Quando vem uma oportunidade de ganhar dinheiro, você agarra essa oportunidade ou você dispensa o dinheiro? Essa é a primeira autossabotagem que a gente faz. Por exemplo, conheço pessoas que ganham Bolsa Família. E aí a gente diz: Olha, tu ganha R$ 600 sem trabalhar. E se eu te pagar um salário para tu ter um emprego e ganhar o salário mínimo? Aí a pessoa diz: Ah, não, eu sem fazer nada estou ganhando R$ 600. Não quero 1.000 a mais tendo que trabalhar, não. Prefiro não, não trabalhar e ganhar bem menos. Essa é uma autossabotagem. Então, é o entendimento de quando vê a oportunidade do dinheiro chegar, você agarra ou você tem preguiça? Porque se você tem preguiça de ganhar dinheiro, de trabalhar mais, você não pode enriquecer. Eu vou, eu também, muito bom. Então, quando se apresentam oportunidades que poderiam gerar crescimento pessoal, o indivíduo encontra alguma maneira de se sabotar. Toda possibilidade de mudança é percebida a nível inconsciente como algo diferente do modo como se habituou a ser. Então, é diferente, o alarmezinho do sistema de crenças toca. Portanto, a pessoa começa a ver essa mudança como algo perigoso. Então, para a nossa mentalidade, enriquecer é perigoso. Trabalhar mais é perigoso. Ganhar mais é perigoso. Assim, a pessoa adia indefinidamente ações que poderiam transformar sua vida para melhor. Eu vou falando aqui e cada um vai se avaliando para perceber como é que isso está acontecendo na sua própria vida. Quando eu era professora, eu não gostava de trabalhar no final de semana, nem estudar. Hoje eu faço diferente. Vê, tem uma coisa que eu percebo, que a mentalidade rica é trabalhar é uma coisa prazerosa. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa difícil, não é uma coisa ruim. É a mentalidade da pobreza que vê o trabalho como uma coisa negativa. Pessoas ricas amam trabalhar, trabalham demais. Os pacientes que são empresários, que já estão no nível milionário, a nossa conversa na terapia é justamente para eles conseguirem trabalhar menos. Porque eles trabalham 12, 14 horas. Não tem essa, não. E acham pouco. Porque a mentalidade deles é de produção, de fazer mais, de querer mais, de ir além.
nenhum deles reclama do trabalho. Eu é que vou analisando que aquilo já está demais e vou pedindo para dar uma segurada ali. Mas eu já vi que é uma característica dos milionários trabalhar como se não houvesse amanhã. Hoje, eu acho o máximo ter uma folga durante a semana. Eu também adoro. Não me importa de trabalhar no fim de semana, não. Eu já fui essa pessoa que disse, poxa, eu quero ter folga na segunda. Então, teve um tempo da minha vida que eu organizei minha vida para folgar nas segundas-feiras, mesmo que eu trabalhasse no sábado, no domingo, mas na segunda eu queria folga. Hoje eu posso decidir quando é que eu quero folga, isso é maravilhoso. Mas a minha mentalidade de riqueza, ela está muito nessa de quero trabalhar todo dia, quero produzir todo dia, quero estudar todo dia, quero mais. É prazeroso, vai virando uma coisa gostosa. Então, vamos falar sobre autossabotagem, que é muito comum na nossa vida. O que é isso? É quando a gente puxa o nosso próprio tapete. É inconsciente. Mas perceba, quando surge uma oportunidade de crescimento pessoal, a gente dá um jeito de estragar aquilo. Então, isso acontece depois de um período que você já cresceu um pouco, aí atingiu aquele alarme no cérebro dizer: perigo, a gente vai sair da zona de conforto, não pode, se mantém aí. Então, depois desse período de crescimento, você atinge a fronteira onde está a programação limitadora da crença. E é aí que as coisas acontecem. Quem está muito pobre, muito quebrado, não vive isso, já vive a própria autossabotagem no dia a dia, né? É quando a gente começa a crescer que essa sabotagem vem. Por que que eu quero falar sobre isso agora? Porque a gente já limpou o nosso campo energético, né? No grupo da nossa Alquimia da Riqueza, a gente já fez uma grande limpeza, a gente já organizou a casa, a gente já trabalhou o sistema familiar. A ideia é que as coisas comecem a progredir agora, que elas comecem a acontecer de verdade, que você consiga juntar mais dinheiro, que outras oportunidades cheguem, e é nesse ponto que você vai perceber o limite da crença, onde é que você se sabota. Então, a autossabotagem nada mais é do que o medo do crescimento, o medo do sucesso. Vê, a gente diz, eu quero ter sucesso. Aí, quando o sucesso começa a chegar, bate o medo. É natural, é normal. Por isso, podemos começar e recomeçar muitas vezes, sempre apresentando um padrão comportamental de fracasso, de autodestruição. Então, criamos um limite ao crescimento. É como se, eu só posso vir até aqui. O meu teto é ganhar R$ 10.000 no mês, então eu só posso ganhar 10. Se eu ganhar 15, eu vou dar um jeito de mandar esses 5 embora, porque o meu teto é 10, eu só me permito 10. Então, esse limite no crescimento é uma fronteira muito bem definida de uma faixa salarial, de uma cota de felicidade pessoal, tá? A gente não só tem isso sobre o dinheiro, não, a gente tem isso sobre a felicidade também. Eu só posso ser feliz até aqui. Se eu for mais, eu vou ficar com medo de perder isso, vou me dar um jeito de me livrar disso. Então, a felicidade pessoal é um patamar que você determina até onde ele pode ir. Esse patamar também está no sucesso comercial, até onde você pode crescer no seu trabalho, no seu comércio, na sua fábrica, na sua indústria, no que você faz. E o que é que nós queremos na alquimia da riqueza? Ultrapassar esse patamar, estourar esse teto, tirar esse limite, cada vez crescer mais, como diz o Hélio Couto, exponencialmente, crescimento ilimitado, sem fim. Papel e caneta para anotar o, que tipo de sabotagem você está começando, ou que você já está vivendo faz tempo, né? Exemplos de autossabotadores. Frases e crenças que você pode estar dizendo aí. Eu não mereço,
O sucesso, a riqueza, o dinheiro, qualquer coisa, a felicidade, o relacionamento gostoso, o casamento, o namoro, qualquer coisa. Você diga, eu acho que eu não mereço. Se tá na tua vida, é porque tu merece. É básico. Tá na tua vida, merece. Para as coisas negativas também. Tá na tua vida, tá acontecendo, é o que você merece. E ter esse entendimento faz com que você evolua. Então, tudo que você tem hoje, você merece ter. Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo. Eu não me preparei o bastante. As crenças sabotadoras. Eu não preciso de ninguém. Ninguém me ajuda. Eu não sou ninguém sem minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, meu vizinho, qualquer um, né? Depois eu faço. Vai, bota aí no chat o que é que te representa. Nada dá certo comigo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho mais idade para isso. Se algo é de graça é porque não presta. Tudo é sabotador aqui. Eu não estou pronto. Perfeito. Outro sabotador. Eu não tenho dinheiro para isso. Isso aqui eu gosto muito de olhar e falar. Por quê? Para isso, você vai ter dinheiro para aquilo que é importante para você. Para o que é sua prioridade, você sempre vai ter dinheiro. Mas para o que não é, você vai dizer que não tem. A gente direciona para aquilo que a gente quer. Então, isso aqui é o sabotador. Um livro. Não, não tenho dinheiro para estar comprando esse livro caro, mas para ir para o bar todo fim de semana eu tenho. Então, é esse entendimento da crença, do que é importante para cada pessoa. A autossabotagem é sempre arranjar uma justificativa e culpados. A autossabotagem ela é toda do ego. O ego, ele quer justificar, mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que aquilo outro, porque meu pai, porque minha mãe, porque eu fui pobre, porque a minha infância foi triste, porque as lamentações, as justificativas e culpar outras pessoas, porque o ego, ele não se enxerga, não, ele nunca acha que é ele quem está fazendo as coisas, não, são os outros. Atrasar algo, adiar, procrastinar, amanhã eu faço, semana que vem, deixa para outro dia, se iludir, viver com expectativas irreais, desistir, não terminar o que começa, delegar o controle da sua vida para outra pessoa, tudo isso é autossabotagem. Imagina o quanto de autossabotagem que a gente vive. Eu não tenho tempo, exatamente. Autossabotagem é quando você só lê livros fáceis. Quando é um livro profundo, não, não quero. Entre o livro e o filme, porque é mais fácil. É sempre procurar o que for mais fácil, que você não tenha que gastar os seus neurônios. Quando você não atende bem ao seu cliente, é autossabotagem. Quando não visita mais um determinado cliente, esquece dele, não se importa, tem preguiça. Quando você não quer ganhar dinheiro, quando você não luta para melhorar de vida, a autossabotagem é quando não se contribui para a sociedade melhorar. Tudo isso é a autossabotagem. São muitos exemplos do dia a dia. Não querer acordar de manhã, querer ficar dormindo muito tempo, autossabotagem. Comer mal, não ir treinar, não fazer o que precisa ser feito, autossabotagem. Não querer escovar os dentes, não passar o fio dental, sabe? Não usar o creme hidratante, não cuidar, hidratar seu cabelo, qualquer coisa que você tenha preguiça de fazer, que faria bem a você e você não faz, é uma forma de você se sabotar. Então pensa aí do nosso dia, das 16 horas que a gente está acordado, do nosso dia, o quanto dessas 16 horas a gente passa só sabotando o nosso crescimento.
Se a gente conseguir entender isso e mudar, a coisa se transforma. Coisa simples, né? Feito essa aí que eu falei do dentista. Hoje eu fui no meu dentista. Cheguei lá, aquela limpeza e ele super elogios. Por quê? Porque eu faço a coisa certa. Porque todo dia tem esse cuidado. Se não tivesse, o resultado seria outro. Mas a disciplina, ela muda tudo, ela muda o jogo. Quem é disciplinado se sabota muito menos. Verdade. O autocuidado anda de mãos dadas com a autoestima, isso mesmo, perfeitamente. E com a autodisciplina também. Seu sorriso é lindo. Ai, gratidão. Quando se opta por divertimentos fúteis, é autossabotagem. Vou ali. Agora no São João, né? Aqui onde eu moro, que é festa, 30 noites de festa, mais de 30 noites, né? É mais de um mês de festa. Passei ali e vi que tá tudo montando ali as festas. A multidão que vai para essas festas, tá tudo vivendo a autossabotagem. Passa a noite bebendo, acordado, dançando. No dia seguinte tá um caco. Dependendo da idade, uns dias aí para se recuperar. E quer fazer isso todo fim de semana. E, não, isso é aproveitar a vida. Não, isso é autossabotagem. Ah, eu não posso mais me divertir? Depende. Se você estiver fazendo as coisas certas, você pode se divertir. Mas se você só se diverte e não faz nada certo, é sinal de que você vive plena autossabotagem. Aí depois você quer culpar as pessoas porque você não olha para a sua vida, porque você não está cuidando do que precisa. Se você faz as coisas certas, você vai ter os resultados certos. Quando a pessoa me diz, ai, eu quero emagrecer, eu já fiz tudo e não consegui emagrecer. Aí eu digo, você não fez tudo. Se você tivesse feito, você conseguiria. Então, a primeira coisa é parar de dizer que você fez tudo. Por exemplo, eu quero enriquecer, já fiz tudo. Enriqueceu? Não, então não fez tudo. Está faltando um monte de coisa ainda. Vários degraus para subir. Esse é o discurso da autossabotagem, eu já fiz tudo. Não fez. O resultado, ele não mente. Ele está dizendo o que é que se passa. É fato. A dopamina barata. É exatamente isso. O divertimento fútil é a dopamina barata. E tem muita consequência. Verdade. Só a desculpa. Isso. Quem tem muita desculpa tem pouquíssimo resultado. Só tem resultado quem não tem desculpas. Quem vai lá e faz. Quando não dá tudo que você tem no trabalho, é autossabotagem. Quando você dá tudo, você vai ter resultado, porque a vida é justa. Quando você se mede, quando você mede o bem que você faz, tipo, vou fazer uma coisa, mas só faço se o outro me der de volta, autossabotagem. Quando você tem medo do que a torcida vai pensar, autossabotagem. Aí eu vou fazer isso aqui, mas se alguém pensar alguma coisa de mim, não, acho que é melhor não fazer, não. O que é que vão dizer, né? Se me verem fazendo isso ou aquilo. Autossabotagem. Não importa o que é que os outros vão dizer. Não é problema seu. Quando se tem apego, a autossabotagem. Apego a qualquer coisa. Preocupação, a autossabotagem. Quando não se quer estudar, muita autossabotagem. Porque como é que a gente vai desenvolver algo e melhorar algo sem saber como aquilo funciona? Não dá, né? Se hoje eu estou aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, dinheiro, riqueza, prosperidade, terapia, autodesenvolvimento, autoconhecimento, de onde é que veio isso se não foi do estudo? Então, quanto mais você estuda, mais conhecimento, mais você pode botar isso em prática e se desenvolver.
Toda vez que você não quer estudar, autossabotagem. Porque você está negando, né? Ah, não, não quero melhorar nisso, não. Deixa assim mesmo. Para que eu vou evoluir? Tem um paciente que ele estava dizendo isso. Ele ofereceu para um dos funcionários dele o cargo de gerente. Ele disse: Eu vou dobrar o seu salário. O que que o cara respondeu? Não quero. Por quê? Porque vai ter que trabalhar mais, né? Aí ele disse: eu saio do trabalho, olha o argumento de quem não quer crescer, da mentalidade de pobreza. Eu saio do trabalho, pronto, bato o ponto ali, acabou. Vou pro espetinho, tomo minha cerveja, vou dormir. No outro dia, quando eu chego aqui, é que eu pergunto: tem o que para fazer? Aí eu faço o que precisa e vou embora para casa de novo. Se eu for gerente, quando eu sair daqui, eu vou estar pensando o que é que eu tenho que fazer para no dia seguinte dizer para as pessoas o que é que elas vão fazer. Essa é a mentalidade da autossabotagem, ou seja, vou ficar aqui nesse patamar, não vou crescer mais, quero ficar na minha zona de conforto. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Cada um sabe dos processos da sua vida. Só estou dizendo que uma pessoa assim não vai crescer e enriquecer jamais. Então, o preço do enriquecimento é crescimento contínuo. E aí cada um vai escolher se quer crescer ou não. Sou gerente, então nem sabia. Pois saiba que você trabalha muito mais e precisa ser bem remunerada por isso. Quem manda nos outros precisa receber mais. Isso que é o justo. Então vamos entender o que é essa zona de conforto que a gente tanto fala. É esse lugar em que nada acontece. Pronto, eu não cresço, eu não evoluo, eu não vou para frente. E aí é que tem um problema, porque aqui, quando a gente não está crescendo, a gente está decrescendo. Se a gente não está subindo, a gente está descendo. Não dá para ficar estático, porque a vida é movimento, é vibração constante. Então, se a gente está subindo, está crescendo. Se a gente não está nesse movimento para cima, então a gente está no movimento para baixo. Não dá para ficar em cima do muro. Não tem muro, né? Como disse o professor Hélio, não tem muro para ficar em cima. Então, a zona de conforto é essa falsa ideia, a ilusão de que você está estagnado e que está aqui. E, na verdade, quem está estagnado está descendo. Então, essa pessoa que diz, não, não quero ser gerente, não quero crescer mais, ela está dizendo, quero decair. Esse é o problema. A zona de conforto não é um lugar em que você fica estático. Você está descendo se você fica na zona do conforto, se você não quer crescer, se você não quer sair daí. Então, mesmo quando existem problemas que queremos resolver ou objetivos que desejamos alcançar, é preciso muita determinação para sair da inércia. A inércia é essa zona de conforto, não quero fazer nada. Deixa eu ficar aqui, deixa eu continuar do jeito que está. Não quero crescer. Se os resultados estão demorando, é porque você continua se apegando a crenças que não são reais e que não dão resultado. É simples assim. Aí você precisa entender isso. Tá bom, eu quero mudar o meu corpo, emagrecer ou qualquer coisa que você queira mudar. Você tem que pensar nisso. Qual é a crença que está me impedindo de fazer isso? Por exemplo, eu já tive uma paciente que ela dizia: Cara, se eu emagrecer, eu vou perder todas as minhas roupas. E aí? O apego às roupas não permite que ela mude o corpo. Então, para evoluir, ela tem que abrir mão de alguma coisa, né? Tem que abrir mão dessa crença aí de, então eu aperto as roupas, eu compro outras, eu faço alguma outra coisa. Mas se eu quero mudar, eu realmente tenho que ver o que é que está impedindo. Essa é a crença da autossabotagem dela. De, não, eu prefiro ficar com o meu guarda-roupa do que ter um corpo melhor. Toda vez que a pessoa faz algo que atrapalha, atrasa, impede o seu crescimento pessoal em todas as áreas da sua vida, ou omite de fazer algo que contribuirá para a sua evolução e crescimento pessoal, é autossabotagem.
De novo. Toda vez que a pessoa faz algo que atrapalha, ou atrasa, ou impede o seu crescimento pessoal, é autossabotagem. Em qualquer área da vida, no trabalho, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Toda vez que você omite, deixa de fazer algo que iria contribuir para a sua evolução e seu crescimento pessoal, também é autossabotagem. Então, ter esse entendimento. Caramba, eu não sabia que eu me sabotava tanto. Como isso é comum na nossa vida. Estão ficando assustados com as informações, de perceber o quanto a gente se sabota todo dia, todo dia, todo dia. Sim, Um sim muito ruim esse, né? meu Um Deus. sim terrível, um sim triste. Quando você acha que está fazendo as coisas, não, vamos, sempre pode melhorar, né? Com certeza. Veja, o crescimento não é isso, é sempre, 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 nunca parar. A escadinha ela não termina nunca. Então, esse entendimento de o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso fazer, essa é a mentalidade da riqueza, o de ir além, de fazer mais, de ter energia, de querer cada vez mais. Se você não está querendo, está se sabotando. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo sobre mudar o corpo e perder roupas. Adiei comprar roupas de trabalho para esperar emagrecer. Embalei de treino, não, embalei de treinar e emagrecer quando comprei as roupas. Autossabotagem. Eu tenho medo. Quer falar? Não, foi isso mesmo. Né? Falou, falou, falou. Eu traduzindo. É isso Autossabotagem. mesmo. Eu tenho medo de perder o volume do braço. Por quê? Por que medo? Explica aí. O universo tem leis. Pronto, esse é o entendimento, né? Essa é uma lei que eu falei. Se você não está crescendo, você Isso. está decaindo. Eu acabei, eu acabei de ver que tu tá no cantinho da tela aqui, eu não tinha visto, não. Muito legal. Então, essa lei de que tudo está em movimento, subindo e descendo. Estamos crescendo, subindo. Não estamos crescendo, então automaticamente descendo. Quando a gente vai entendendo essas leis, aí a gente vai evoluindo. Ah, a questão do braço, o volume do braço ficar magro, né? Olha, cada um tem suas questões, né? Tem uns que querem emagrecer, tem outros que não querem. Cada um vai no seu processo. E aí o entendimento é esse. O que é que eu estou fazendo para continuar, então, com os meus braços bonitos, fortes, legais, do jeito que eu gosto? Estou fazendo o que precisa? Então vai se manter. Ele só não vai se você parar de fazer. Parou de fazer, realmente ele vai mudar. Mas se você continua colocando energia, vai ficando como você queira. Então, as leis do universo, quando elas são seguidas, elas promovem felicidade, alegria, prosperidade, saúde, evolução, crescimento exponencial e muito mais. Abundância, felicidade já foi, né? O que mais? Tudo que há de bom. Quando você está de acordo com as leis, a sua vida é plena, linda e feliz. Continua acontecendo as coisas, os problemas, mas você está lá, ó, de boa, passando por eles, elegantemente. Quando você não entende as leis, aí a sua vida é um caos. Você vive infeliz, você não prospera, você vive doente, você não cresce, porque você não entendeu como a coisa funciona. Então, caso isso não esteja acontecendo, essas coisas boas, não esteja acontecendo na sua vida, está claro que você não está seguindo essas leis do universo, esse entendimento de como as coisas funcionam.
Olha, Deus, o Criador de tudo, ele cresce todo dia, ele cria um novo planeta, galáxias, estrelas, todo dia ele evolui mais, ele cresce mais, 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 infinitamente. A gente também precisa ser assim, a gente precisa acompanhar esse fluxo. O universo é isso, o todo é isso, é crescimento contínuo. Beleza, tá? A gente entendeu que tem muita autossabotagem, né? Todo dia tem. Ok. Agora, o que é que a gente faz para superar essa autossabotagem? Através da mudança das informações que nos foram colocadas lá na infância, tudo vem lá de trás, sem querer culpar ninguém, só entendendo o processo. Começa tudo na infância, as crenças que a gente foi programando, recebendo. Essas crenças foram restringindo a gente, dizendo o que podia e o que não podia, mas ainda podemos nos reprogramar, criar uma nova programação conscientemente para o sucesso, para a evolução contínua, para o crescimento. Então, toda vez que agora você notar, eita, estou me sabotando, não, não posso, então vou fazer o que precisa ser feito. Vou melhorar isso aqui. Isso aqui ia ser uma sabotagem, já ia procrastinar, já ia deixar para depois, já ia ter preguiça. Ah, percebi. Não, eu quero crescimento, eu quero evolução, eu quero ser como o Criador, que não para nunca. Então, vou fazer. Aí a gente vai saindo desse lugar de zona de conforto, do decaimento, de parar de crescer. É através dessa conscientização do que está acontecendo. Então, tem uma coisa muito importante no meio disso. Eu comecei a falar lá na introdução e agora a gente dá uma olhada. Você vê o fato de ter que trabalhar como uma maldição, um mal necessário na sua vida? Você vê o trabalho assim, sim ou não? O trabalho é uma maldição, sim ou não? O trabalho que Não, você executa é maravilhoso, você ama ou você detesta? É bíblico, né? Essa não, eu história aí de amo. Adão e Eva, a história de, ai, agora você vai ter que suar para ganhar o pão. Como se esse suar fosse muito negativo. Então, muita gente, a maioria das pessoas vê o trabalho como uma coisa ruim. Então, essa crença de trabalhar o mínimo, né? Com essa crença de, ai, trabalhar é uma maldição, então você vai trabalhar o mínimo possível. E vai comemorar toda sexta-feira. Chegou a sexta, aí a gente vê aqueles memes, né? Ai, que maravilhoso, porque não trabalha sábado e domingo. O feriado, que acha que é o máximo, é essa crença de que o trabalho é uma maldição. Quem tem essa crença jamais fica rico, porque Ô, tá Geise, só que trocando tem o mínimo possível. ô, Geise, só que tem uma coisa assim, ó, eu já acreditei que eu tinha que me esforçar demais para trabalhar. Hoje eu já acho que assim, eu trabalho, mas eu tento dosar as coisas, sabe? Porque essa coisa que você fica, às vezes, extremamente cansada, que também não é produtivo para mim. Sim, concordo. Mas eu já acreditei assim que, meu Deus, sabe, descansar já me punia. Ah, eu vou descansar meia hora. Não, sabe, eu não posso descansar, sabe? Parecia, e quem descansava estava fazendo errado. Na verdade, não é bem assim. Mas eu não acho que a hora de trabalho seja ruim. Eu só acho que você tem que ter um gás, tá sempre bem para trabalhar. Mas eu já fui daquelas de pensar que eu não podia nem respirar, tinha que continuar trabalhando. E daí eu acho que não funcionava, agora está funcionando melhor. Isso, ter o entendimento de qual é então o momento que você descansa, que você faz outra coisa, que você não precisa se escravizar. Vê, é mais sobre trabalhar com inteligência do que sobre as horas de trabalho que você faz. Meu avô tem um ditado que eu acho o máximo. Ele diz: mais vale saber trabalhar do que ser trabalhador.
E eu passei muito tempo matutando nessa ideia de o que é que ele queria dizer com isso. Hoje eu tenho certeza do que ele disse. Para mim, o que ele está dizendo é: você tem que trabalhar com inteligência. Não é se desgastando demais, não é muitas horas do seu dia, é sabendo automatizar as coisas, saber É trabalhar. organizar. Eu acho que Isso. organizar o trabalho, fazer contínuo, sabe? Eu não gosto de deixar muita coisa para, sabe, aquelas coisas de, hoje nós vamos fazer tudo. Aquelas pessoas que vão fazer um trabalho e começa, tira tudo, né? Vamos dizer assim, uma dona de casa tira tudo do armário. Eu não acho isso produtivo, sabe? Eu Uhum. acho que é melhor você arrumar uma gaveta todo dia do que um dia arrumar a casa inteira. Pronto, isso. Aí vê, tu vai descobrindo como para tu funciona, para poder viver isso com todo prazer. Imagina se o seu trabalho for visto como uma realização e desenvolvimento pessoal. Olha que delícia. Aí o que vocês responderam aqui, né, Eduardo? Eu amo o trabalho. Sandro, eu não trabalho, me divirto. Pronto, é sobre isso aí, Hum. ó. Realização. Por isso que a pessoa não cansa, ela não vê o tempo passar. Sou eu aqui com vocês, quando eu vejo já passou a hora, eu, eita, acabou, foi, como assim? Quero mais. Muito gostoso isso. Aí vem uma questão que é essa autossabotagem, né? Sobre o medo do crescimento. O quanto a gente tem medo da luz. O quanto a gente tem medo de crescer, de evoluir, de ser grande, de ser visto, de fazer sucesso. O medo do crescimento. É mais fácil. Não é prazeroso, não é bom, não, mas é mais fácil ser pobre do que continuar evoluindo, crescendo e enriquecendo. O pobre, ele não tem, a preocupação dele é o dinheiro para pagar as contas. Mas fora isso, ele não tem preocupação de ideias, de coisas para fazer, de querer mais, de estar de olho no mercado, de estudar, de pensar em investimento. Não tem nada disso. O tempo que sobra está lá na calçada, bebendo com os amigos. É mais fácil, mas não é melhor. Então, o melhor é realmente fazer esse esforço, ultrapassar esse medo do crescimento, ver o crescimento como uma coisa boa, ver que toda hora vai ter mudança, transformação. Isso é a vida acontecendo o tempo todo. A gente só precisa se acostumar com isso, se adaptar. E todo dia vai ter uma resenha diferente. E é isso, faz parte. É parar de querer que as coisas não mudem. Pronto, isso é uma grande autossabotagem. Não, minha vida tá boa agora, pronto, não pode mudar mais nada, tem que ficar tudo assim. Aí é a morte. A estagnação é a morte. Nada acontece, né? Acabou. Se bem que morreu, ainda tem a decomposição, né? A transformação do corpo e tudo mais. Não para, não. Pelo que eu estudo no mundo espiritual, o desenvolvimento continua. Então, não tem para onde correr. O crescimento é por bem ou por mal. Ele precisa acontecer. Ele é a lei do universo para todo mundo. Então, é preciso enfrentar o fato de que é o medo de que os outros acharão que impede o crescimento. Por que que eu não quero crescer? Porque eu vou ter que abrir mão de algumas companhias, de alguns ambientes, de algumas coisas que antes combinava comigo e depois não vai combinar mais. O que que a minha família vai dizer? Tem uma paciente exatamente assim, ela me dizendo, olha, todo fim de semana ela vai para um apartamento que ela tem na beira da praia. E aí ela tem vontade de postar que ela tá lá fazendo o que ela gosta. E aí ela pensa: eita, meus pais não estão vivendo isso. Olha, o que é que eles vão pensar? Porque eu estou aqui luxando e eles não estão. E eu digo a ela assim: eles não estão porque eles não estão pagando o preço que você paga. Eles não estão vivendo o que você vive. E cada um tem a sua vida e sua escolha. Não é assim que a gente deve pensar, né? Mas ela tá. Eita, será que eu posso crescer mesmo? O que é que eles vão achar de mim? Eu vou ser diferente? O que é que vão dizer?
É a busca pela aprovação. O medo do crescimento é porque eu quero crescer, mas eu quero que os outros elogiem. Se os outros criticarem, aí é melhor não crescer, não. É melhor eu fingir que eu não sou tão grande assim. Eu quero a aprovação social, aprovação familiar. Vai pensando aí, que aprovação você ainda espera? Se você está esperando a aprovação de alguém, não é possível crescer. A não ser que essa pessoa deixe, né? É como se fosse isso. Me fala aí que eu posso crescer, por favor. A permissão que a gente está buscando em algum lugar, menos dentro da gente mesma. O que o outro pensa não importa. Porque o que o outro vê em você é sobre ele, não é sobre você. Alguém que está crescendo vai ver esse crescimento, vai achar o máximo, porque está crescendo, aí vê isso. Mas quem não está, não vai gostar. É sobre a outra pessoa. O feedback que a gente recebe é muito mais sobre a outra pessoa do que sobre a gente mesmo. Eu me vejo assim, procurando aprovação. Pois aí é esse momento que tu vai começar a se dar essa aprovação. Se dar. Dizer para você mesmo, ir lá na frente do espelho, parabéns, querida, você está conseguindo, viu? Muito bem, foi para isso que a gente veio ao mundo. Para isso que a gente está aqui, para crescer, para evoluir, para ir além, para fazer o que ninguém fez, para abrir as portas do nosso sistema familiar. À medida que você vai se dando isso, você para de esperar isso do mundo. A graça é essa, você pode se dar isso. Aí vem agora uma questão bem filosófica, que é realmente parar para pensar sobre isso. Você sabe por que que você está aqui, agora, neste planeta, aqui e agora, nesta aula, aqui e agora, onde você vive aí na sua casa? Você precisa encontrar as respostas para essas perguntas. Anota aí essas perguntas para pensar sobre isso depois, escrever. Pode me mandar se quiser, tá? Se quiser depois falar comigo sobre isso. Esse Que material está é, disponível? esse já botei lá no grupo, Tá. os slides, Não. né? Já botei lá. O que você está fazendo aqui? O que que você veio fazer aqui? Para onde você está indo? Você acredita em algo? No que você acredita? Ou você tem a crença de que morreu, termina e nada, acabou. Morreu, acabou, não vai para lugar nenhum mais. Simplesmente nós desaparecemos para sempre, com a morte biológica, tudo tem fim. Se você tem essa crença, você não consegue crescer, porque não vai ter lógica para você. Se você pensa que tudo acaba com a morte, você vai ter um desejo de evitar o esforço para melhorar, porque ele não vai fazer o menor sentido. Para quem acha que morreu, acabou, então por que que eu vou jogar lá para frente? Por que que eu não vou aproveitar agora? Para que eu vou adiar recompensas e prazeres? Que é a mentalidade da pobreza, que diz: não sei se eu vou estar viva amanhã. Para que eu vou juntar dinheiro? Vou gastar tudo agora. Para que trabalhar e poupar para o futuro? Se eu nem sei se eu vou estar vivo. É melhor gastar tudo agora, pois vai que acabe mesmo. Pronto, se você não consegue lidar bem com essas respostas de quem é você, do que é que você está fazendo aqui, quê, para onde vai, no que acredita, você não vai conseguir construir um futuro. Então é muito importante ter esse entendimento de que você está aqui por grandes razões individuais, né? Não dá para essa resposta ela realmente é de cada um, não dá para generalizar, cada um vai ter a sua própria descoberta. Mas quando você entende que tem um sentido na tua vida, aí sim vale a pena poupar, trabalhar mais, guardar o dinheiro, crescer, estudar, tudo vai fazendo mais sentido. Imagina que você pense, tudo que eu estudar nessa vida eu vou acumular para a próxima. Olha, então na próxima eu já vou chegar bem desenvolvida, é melhor estudar mais agora. Vê que mudança de perspectiva, de energia para o depois. De ação. Tudo está na ação. Vocês vão me ver falando muito isso. É necessário agir em alinhamento com o todo, com a ação. Há crescimento. Sem ação,
não há crescimento. Se você age, as coisas acontecem. Mas se você só fica na teoria, não acontece nada. Não adianta só ter o conhecimento, não. Tem que ter a sabedoria de botar ele em prática. Tudo que eu falo aqui, eu peço, escreve, faz isso, faz aquilo, tarefa de casa. Toda hora eu estou pedindo alguma coisa, né? Faz isso, faz. Porque é no fazer que a coisa se transforma. Eu posso acordar de manhã e pensar, poxa, eu vou treinar hoje, mas se eu não levantar para ir, não fiz nada, não adiantou nada. Então, a autossabotagem, ela termina quando a gente consegue entrar na ação. Fazer. Fazer o que precisa ser feito. Ter a sua listinha do dia. Hoje eu tenho isso. Chegar no fim do dia e dizer check. Que prazer maravilhoso. Fiz. Tudo realizado com sucesso. Existe um pote de ouro além do arco-íris para aqueles que têm sede de vida, que querem o máximo, que dão o máximo de si mesmos na vida que ganharam para viver. Só vai descobrir o pote além do arco-íris, que ainda é tudo que tem para dar, porque tem muitas recompensas, mas só para quem realmente paga o preço. Quem não paga vai só ficar sonhando com isso e falando mal de quem conseguiu. Segundo tio Hélio. Muito bem, agora eu quero voltar aqui para a nossa sala de aula, que eu quero ver vocês. Deixa eu botar Sandro aqui na carteira. Volta aqui, dizer onde ela Não, estava, Eduarda. Cadê Ione? Armando que disse que só gosta de ficar lá no fundão. Sandro, onde era que você se sentava na escola? Tá bom aí no meio? Vou parar a nossa gravação para a gente conversar um pouquinho.